A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, é muito lindo a gente poder ler os Salmos, né? Então, é importante que não só os Salmos, mas nós leiamos também os profetas. Nós lemos também, possamos ler também o Pentateuco e acima de tudo, os Evangelhos, que é a palavra do nosso Salvador, que foi enviada por Deus para nos resgatar. Mas os irmãos sabem disso tudo. Mas é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele cita os salmos, assim como ele citou vários profetas, ele também citou algumas passagens dos salmos. E uma passagem do salmo que o Senhor Jesus afirmou categoricamente foi quando o chamaram de filho de Davi. E Jesus, apesar de ser descendente literal de Davi, por Maria, né? Nós sabemos que Maria ela veio da descendência de Zorobabel, que por sua vez veio da descendência da tribo de Judá, ou Iudá, como seria mais correto de ser dito. Então, quando Jesus ele debate sobre essa colocação de quem ele é filho, aí os homens falam que ele é filho de Davi. E ele fala assim, mas vocês nunca leram o próprio Senhor Davi falando, o próprio rei Davi falando, que sobre o ungido, sobre o Filho de Deus, que sobre no Salmo 110, quando Davi fala que o Senhor disse ao meu Senhor, olha que interessante, senta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Exatamente como Deus fez com o nosso Salvador. Ele elevou o nosso Salvador novamente aos céus e o colocou assentado à sua destra para que o Salvador esperasse o momento que Deus colocaria os inimigos, não só do Salvador, mas o inimigo também de Deus, por escabelo dos pés de Jesus, né? Então Jesus ele afirma categoricamente, nós podemos ver duas coisas nessa história toda. Jesus literalmente, ele era da tribo de Judá, literalmente, por sangue ele era da tribo de Judá, porque os descendentes das mulheres israelitas também são israelitas, assim como os descendentes das judias também são judeus. Não necessariamente precisa vir de um homem, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio não de um homem, mas ele veio de Deus. Ele veio pelo poder do Espírito de Deus, que pode todas as coisas no universo. O Espírito da criação que criou coisas maravilhosas, criou o mundo, criou as galáxias, criou o céu e a terra. Como não poderia criar um simples homem, um simples ser no seio de uma virgem? Ora, irmãos, é fácil a gente entender essas coisas. Pena que muitos homens complicam. Muitos homens não conseguem entender, não conseguem colocar o seu espírito em consonância com aquele que é super poderoso, que é todo poderoso, que pode criar tudo, assim como criou o universo, assim como criou os mares, assim como criou as soberanias, os anjos, e também criou as potestades. Então, irmãos, o Senhor nosso Deus pode criar tudo. E Ele enviou para mim e para vocês o Salvador através do seio de uma virgem, de uma mulher que nunca tinha sido tocada por homem algum, mas foi tocada pelo Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Ela gerou um homem, a imagem e semelhança nossa, assim como nós, que suportou e viveu em tudo, menos a condição do pecado. E por que ele não viveu a condição do pecado, irmãos? Porque ele resolveu
a viver de forma mansa, humilde e obediente a Deus. Ele resolveu viver segundo ele ouvia de Deus, segundo ele conhecia a Deus através da palavra, assim como eu e você podemos conhecer a Deus pela palavra, inclusive pela palavra do nosso Salvador. Então, quando Jesus foi enviado, ele também foi ungido. Ele não foi apenas enviado, mas ele foi ungido por Deus para nos salvar. E ele realmente executou essa obra. Então, resumindo, meus irmãos, o Senhor nosso Deus enviou a Jesus. E Jesus, ou Yahushua HaMashiach, como seria correto nós falarmos, ele também é filho de homens, porque ele nasceu de uma mulher, e ele também é filho de Deus, porque assim como eu e você, quando fazemos a vontade de Deus, nos tornamos filhos de Deus. E isso é incontestável, irmãos. Nós também somos filhos de Deus quando ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática. E seremos maiores ainda, nós seremos maravilhosos, de acordo com os discípulos de Jesus, nós seremos grandiosos no reino celeste. Então, irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos ver a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática para podermos ser chamados irmãos de Jesus e sermos chamados por Jesus como benditos do Pai dele. Então, irmãos, nós seremos como Jesus, filhos de Deus, assim como os anjos também são filhos de Deus. Amém? Fique com Deus, irmãos. A palavra dos Salmos é maravilhosa. É maravilhosa a palavra dos Salmos. Vamos sempre ler a palavra e vamos sempre meditar e colocar em prática, irmãos. Vamos nos dedicar e doar-nos os nossos momentos, os nossos pensamentos, as nossas ações para santificar a nossa vida e obedecer a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.